Imaginers! Eu sou a Carol. Oi, eu sou a Jéssica. Oi, eu sou a Lui. E nós somos o... Imagina Juntas! Lui, bem-vinda de volta. Já sabe como é que é, né, essa vergonha? Não, então, eu lembrei, gente. Eu Cê lembrei de viu? tudo, assim. Eu lembrei, inclusive, da nossa conversa que faz 2 anos. Eu tô chocada. Exatamente 2 anos, esse mês. E a gente falou sobre isso, tipo assim, confusão mental. Porque parece que foi ontem que você veio. A gente falou sobre nossas coisas de infância. O episódio mais elogiado, falando... Ai, a voz dela é tão gostosa. Ai, a voz dela é tão calma. Ai, é tão bom. Eu fico colocando esse episódio pra ouvir a voz da Lu. Então, assim... Ah, é? Teve isso? Teve muito isso. Nossa, gente. Fãs da sua voz. Sim, Uau. tiveram muitos fãs da voz. E provavelmente veio uma nova leva de comentários de... Ai, a voz dela é tão calma. Mas tivemos muito. Sim, muito feliz de ter você de volta com a gente. Eu também tô muito feliz, uma honra pra mim. Quero agradecer pelo convite. Inclusive, que agora a gente tá pessoalmente. Porque a gente fez a distância. Exatamente, exatamente. E, Luiz, tá passando aqui uma temporadinha em São Paulo, né? Pode vir aqui com a gente. A primeira coisa que eu queria perguntar e saber de você, assim, como a gente não se fala desde o meio da pandemia, basicamente, porque ainda a gente tava vivendo bastante coisa de pandemia ali. No outro episódio, você tinha até falado sobre o seu jeito mais de ficar em casa, nananã e tal. Como tem sido ainda a saída? Porque a gente ainda tá em processo, né? De uma saída e tal. E como tá sendo, por exemplo, essa experiência de estar aqui em São Paulo agora e tal? Anos depois do que a gente conversou e tal. Ainda mais que São Paulo tem muita coisa pra fazer. E muita gente fala, É. eu também estou em São Paulo, vamos nos ver. Nossa, sim! Não é? Sim, parece que eu já vivi um mês aqui. Eu tô há menos de 2 semanas. Sempre eu tenho essa sensação de que eu vivi uma vida inteira quando eu venho pra cá. Eu acho que eu demorei um pouco pra sair, porque mais do que outras pessoas, não só por essa questão de ansiedade, fobia social, mas também por causa da minha avó. Eu cuido da minha avó, né? Eu e minha família. E a minha avó vai fazer 98 anos mês que vem. Ai, que Nossa. linda! Quase uma centenária. Ai. E então, assim, eu tomo muito cuidado, porque eu sei que qualquer coisa pode ser muito grave pra ela. Por isso eu demorei pra sair, ainda continuo usando máscara em alguns lugares. Mas eu tenho a impressão, uma coisa muito curiosa, tá? Até tava conversando com umas pessoas e queria saber a opinião de vocês também. Porque eu vejo que quem era mais extrovertido e que gostava bastante de socializar antes da pandemia, agora tá tendo uma certa ressaca social e não tá gostando tanto de sair, tá preferindo ficar em casa. E eu sinto um pouco o contrário, não sei por quê. Mas eu já era muito introspectiva, ficava muito na minha casa. E aí teve esse processo da pandemia e eu acho que eu descobri muitas coisas sobre mim. Eu me entendi, eu comecei a me respeitar mais, entender a minha maneira de lidar com as situações e também o meu tempo de recuperação também. Porque eu achava que eu não gostava de sair, mas depois eu entendi que eu gosto de sair, mas eu preciso voltar pra casa e me restabelecer, descansar, recuperar minha energia pra poder sair de novo. Eu acho que eu tive essa, sei lá, oportunidade talvez de me entender durante esse processo. E agora eu tenho gostado mais de sair. Fui no show do Paramore. Ai, o melhor show, né? O melhor show. E foi ótimo, assim, sabe? Apesar da ansiedade que eu sempre sinto em situações sociais. Mas mesmo assim, eu tenho gostado de fazer coisas novas. Eu acho que show também tem uma coisa que... Quando eu fui, acho que nos primeiros shows, assim, que as coisas estavam melhores, né? Porque, enfim, pandemia é um processo também. Quando eu tava no meio das pessoas, cantando junto e pulando, me deu uma vontade de chorar tão grande. Porque eu pensei assim, meu Deus, eu achei que eu nunca mais ia viver isso aqui. Nossa, sim. Nossa, sim. Me deu um negócio, Sim. me deu uma coisa tão boa, sabe? De falar assim, meu Deus, que incrível a gente poder curtir presencialmente algo junto. E algo que eu gosto tanto e que me acompanhou por tanto tempo. E eu acho que o show do Paramore foi um pouco isso, assim. Porque eu sou muito fã há muitos anos. E eu amo o último álbum deles. E aí consegui ver isso ao vivo, presencialmente. Eu nunca tinha visto eles ao vivo. Ah, não, Vocês já também? tinham visto? Não, eu não também. Eu gosto deles desde que eu tenho uns 14 anos, assim. Mas nunca tive a oportunidade de assistir ao show. E esse foi meu primeiro show depois da pandemia. Na verdade, não. Eu tinha ido em outro, mas era bem menor. Então, assim, show de viajar e tudo isso. Se preparar, tinha né? sido o primeiro. Foi o primeiro. E aí, eu também senti meio catártico, assim, né? Tem essa coisa de
essa liberação de emoção também, de você tá vivendo uma experiência que é isso. Eu também achei que talvez nunca mais fosse viver. Não só por causa da pandemia, mas também por causa da minha ansiedade. Teve um momento que eu não conseguia nem ir no mercado fazer compras. Imagina se eu ia ir num show Se cheio imaginar de gente. lá. Eu te entendo muito. Mas eu sinto que pra mim, a coisa que eu gostava muito de fazer era ir pra balada, tipo, né, enfim, ser jovem. E hoje eu sinto que o que eu gosto muito de fazer, que eu sempre gostei, mas parece que meio que se reafirmou agora, é ir em show. É a coisa que eu mais gosto de fazer. Em show, em festival. Festival um dia também, não dá pra brincar também, porque eu já sou uma pessoa 30 a mais, né? Não dá pra ir em 3 dias de Lola, que aí também é loucura. Tá achando que tem 20 anos. Eu nunca fui num festival, gente. Sério? É muita informação, viu? Olha, eu acho que eu não sei, eu tô meio enjoada. Comigo aconteceu um processo assim. Fiquei muito guardadinha na pandemia, justamente por causa do Valentim. Então, mesmo quando todo mundo já tava vacinado e as crianças não estavam, pra mim, não adiantou muito, né? Então, eu fiquei muito, muito ansiosa. Eu sofri muito com FOMO. Tipo, achar que eu tava perdendo alguma coisa e nananã. Fiquei meio chateada com os amigos, porque achavam que eles não estavam ligando pra mim e tal. Mas, enfim, tava todo mundo querendo sair daquilo, né? E aí, eu passei... Aí, no final do ano de 2021, eu terminei. E aí, 2023 inteiro, eu festei, assim, como nunca em toda a história da minha vida. Então, eu fiz viagem com amigas, e fui pra festival na Europa, e nananã. Eu contei de artistas, eu vi 53 artistas. Esse ano? Em 2022 inteiro. Em 2022. Porque eu fui pra... Tudo que tinha de festival que eu tive acesso, eu fui. E eu vi. E teve artista que eu amo, eu vi 3 vezes. E aquela coisa... Eu lembro o primeiro show, qual foi a hora que você tava falando? Eu fui num show do Jungle, na áudio. E aí ele tem uma música deles. E o show do Jungle é muito... Muito galera, e todo mundo junto, pulando, e todo mundo aquela coisa. E tem uma música deles que começa com uma sirene. Aí o Evelyn, amiga, é a sirene do fim da pandemia. Doida já. Doida. Achando. E aí eu festei muito, assim, muito. Aí chegou, começo do ano, desse ano. Viajei, aí eu já não tava assim, não queria mais. Simplesmente o carnaval pra mim não foi aquela coisa toda. E aí eu fui fazer outras coisas que eu também não tava afim. Agora eu já cheguei no ponto de fazer uma viagem, não beber na viagem. Fiz uma coisa no final de semana que eu nunca faço, que é tipo, falar que vou numa festa e eu simplesmente nem fui na festa, nem fiz stories, nem fiz nada. Tipo assim, não fiz nada que os outros estivessem vendo. Mas eu não fiz nada assim. E aí eu tenho pensado muito, e aí você falou sobre isso, sobre esse tempo de pandemia, de se conhecer. Eu acho que eu tive isso, assim. Teve a coisa da pandemia e ficar em casa com o meu filho. O medo, essa coisa e tal, e trabalhar. E o relacionamento que aí já fica muito tempo junto, mais do que era pra estar. E aí virou isso também, no fim não deu certo. E aí esse 1 ano que eu tive totalmente solteira, que eu também nunca ficava. Fazendo de tudo, zoando, experimentando tudo, um outro universo que eu não acessava muito. Aí eu percebi que talvez não seja isso a coisa que eu mais gosto de fazer. Você não sente que tem um momento, e Loi também, de você tá vivendo uma coisa e você fala assim, mas por que eu tô fazendo isso mesmo? E aí eu sinto que hoje em dia, eu brinco que eu falo assim, finalmente eu estou sendo quem eu sempre nasci pra ser. Sabe? Tipo, assim, eu não me cobro pelas coisas. Eu vejo meus amigos saindo, às vezes eu não tô afim, eu não vou, porque eu realmente não quero ir. Sabe? É isso, assim, eu vou num lugar, às vezes eu não quero beber, eu não bebo. Porque eu só não quero. Sabe umas coisas pequenas, assim? Eu sinto que... E eu não sei se é a idade. Se é, tipo, a gente ter vivido algo tão extremo. Eu não sei. Você sente um pouco disso? Assim, de estar mais tranquila e poder curtir, assim, as coisas de uma forma mais leve, sei lá? Eu acho que tem a ver com a idade também, porque é algo que eu vejo o pessoal falando. Tipo, depois dos 30, eu não ligo mais. Eu não ligo mais pro que o pessoal pensa. Eu faço o que eu quero. Então, eu acho que tem um pouco isso da idade. Mas com certeza tem a pandemia também. Eu acho que é difícil desassociar, porque eu fiz 30 anos na pandemia. Eu acho que eu fiz 29, na verdade. Eu fiz 29 depois de 30. Será que fez mesmo? Eu ia falar, será que fez mesmo? Não, eu fiz... O ano da pandemia. Eu fiz 29, depois eu fiz 30. É porque ainda tava, né? Foi Sim, 2020, depois 2021.
Então, não dá pra saber o que foi a idade, o que foi a pandemia. Aham. Mas eu tenho também essa impressão. Eu acho que antes eu me sentia muito socialmente cobrada pra Sim. corresponder a um comportamento que as outras pessoas tinham. Uhum. E então, assim, eu já fui chamada muitas vezes de antissocial, de a pessoa que nunca quer não fazer nada. E não é verdade, eu gosto, mas às vezes me convidavam pra fazer algumas coisas que realmente eu não tinha vontade de fazer. Eu prefiro, não sei, ir na casa de um amigo pra comer alguma coisa, conversar, mais do que numa balada, por exemplo. Uhum. E também não sou a pessoa que sai todo fim de semana. Eu sempre tive consciência disso, que eu tenho uma energia mais limitada do que outras pessoas. Tem gente que trabalha a semana toda, depois sai no fim de semana, aí depois trabalha na outra semana, sai no outro fim de semana. Eu era assim. Eu não tenho, nunca E agora tive eu não tô com essa vontade. condição. Eu fui assim, mas passou demais, assim, também. Mas Já eu nunca foi. fui. E eu tentei ser um pouco pra poder corresponder a essas expectativas de amigos, namoradas, sabe? E aí, depois que eu me entendi, assim, nesse processo de ficar sozinha, de terapia também, eu pensei, nossa, eu me desrespeitei tanto, eu não consegui impor limites, eu vivi situações, inclusive, até abusivas, assim, eu não quero mais isso. E agora eu acho que eu mudei bastante nesse sentido, sabe? Eu faço o que eu quero, eu falo pras pessoas também. Eu digo, eu não quero fazer isso, eu não tenho condições também, eu não tô me sentindo bem o suficiente pra fazer. E eu acho que também é importante a gente manter relações com pessoas que entendem, né? Que respeitam. Que foi outra coisa, assim, que aconteceu na minha vida. Rompi algumas relações, comecei outras com pessoas que me entendem, que me aceitam mais. E isso é transformador pra nossa autoestima, inclusive. Muito de você não se sentir inadequada. Exatamente. Porque o sentimento de inadequação, assim, Nossa, de que, tipo, horrível. que você não tá correspondendo a algo, eu acho que é um negócio que mexe muito com a autoestima, assim. E aí, nesse meu processo de fazer tudo que dava pra fazer no ano, e agora esse ano fazendo coisas que eu tô mais à vontade, obviamente aconteceu de essa coisa dessa seleção natural que vai acontecendo de amizade, de relações mesmo. Não só de amizade, mas de relações mesmo, assim. E aí eu tenho percebido isso. E aí esses dias eu senti uma coisa tão doida, que eu senti que eu tava tão em paz, que primeiro eu senti muita vontade de chorar. Eu em paz, né? Quando? Por isso E eu eu dei falei vontade de assim, chorar, porque assim... E aí eu falei assim, eu tô me sentindo... Tipo assim, os problemas ainda estão existindo. Uhum. Mas eu tenho me sentido muito em paz. Eu acho que teve a ver também com o processo terapêutico que eu tenho feito agora, entendendo melhor as minhas necessidades. Eu acho que tem isso. E eu me senti tão em paz, assim, que eu tava na academia, eu fiquei com muita vontade de chorar. Na academia? Na academia. É. E aí eu falei, amo. nossa, não sei, me bateu assim. Aí entrei no carro pra ir embora. Coloquei umas músicas que eu gosto alto. Uhum. Comecei a chorar dirigindo. De paz terrível. E aí eu fiquei sentindo um negócio assim. Felicidade que chama. Sim, mas eu nunca tinha me sentido em paz nesse lugar, assim, do tipo. Um dia que eu consegui fazer os negócios do Valentim, almocei direito, fui na academia, não sei o quê. Aí olha lá a conta do banco, eu paguei uns negócios. Aí eu tô planejando um negócio super legal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tive isso. Eu acho que é muito das coisas e das pessoas que te cercam, assim. Que eu acho que é muito do que a Lui falou, assim. Eu sinto que eu acabei me aproximando muito de pessoas que estavam numa vibe parecida com a minha. Ou que estavam tão numa vibe delas, própria, que... Tudo bem se eu falar que eu não vou, sabe? Sim. Tudo bem se eu falar assim... E realmente falar com todas as palavras. Ai, amiga, acho que hoje eu não tô muito afim. Vou ficar em casa. Ah, tá bom, tudo bem. Sabe, não guarda mágoa. Não e acha o que que é eu uma tenho- indireta, alguma coisa nesse sentido, assim. O que eu percebi dessa minha paz terrível que eu senti, que ainda é novidade, mas é porque eu tenho me privado mais de tanto estímulo. Porque é o negócio do que eu tenho aprendido depois de ter passado pela parada lá do diagnóstico, que eu achava que era TDAH, e não é, a ansiedade, outras coisas do meu cérebro. E aí, por exemplo, eu tenho limitado o tempo de celular. Na tela da TV eu tenho colocado foco pra ver as coisas, porque às vezes eu passava 40 minutos vendo coisas pra ver. E não via nada. Então eu ficava assim, ali na Netflix eu ficava só vendo trailer de Sim. tudo. Aí, Aí ia pra outra, trailer. Aí via... E aí, quando eu fui ver, tipo, a hora que eu tinha pra ver alguma coisa, eu não tinha visto. Uhum.
voltei a ler um pouquinho, pelo menos um pouquinho, assim, antes de dormir e tal, na viagem também. Então, tipo, peguei um livro de contos, porque aí eu consigo ler uma coisa e terminá-la. E aí eu tô trabalhando mesmo pra, tipo, remodelar meu cérebro na questão de estímulo. Eu acho que a leitura ajuda muito, assim. Eu voltei ao hábito da leitura de um jeito muito bom, assim. De me ajudar nessa paz também, nessa concentração, de me sentir tranquila. E eu me aproximei muito de pessoas que também estavam nessa mesma vibe. De ler muito, de conversar, sabe? Durante a pandemia mesmo, eu tive um grupo de clube do livro com as minhas amigas. Aí toda segunda-feira a gente entrava e fazia. Daí a gente, tipo assim, a gente releu todos os Jogos Vorazes e viu todos os filmes. Porque ia ter o livro novo. Então, a gente falou assim, então, já que a gente tá fazendo isso aqui, vamos fazer. E foi tão legal, foi tão amei. gostoso. Foi tão bom. Eu acho que essas pequenas coisas ajudam muito. Porque eu acho que conforme a gente vai crescendo, a gente vai mudando os nossos hábitos. E as pessoas também. E às vezes a gente se apega muito àquelas amizades, porque elas são o que a gente conhece como seguro. Só que elas não fazem mais sentido pra gente. Elas não fazem mais bem pra gente no momento que a gente tá. E às vezes não é um problema da pessoa, um problema seu. É uma coisa que acontece da vida. E acho que entender o momento de você separar isso de uma forma saudável também faz um bem enorme pra você, assim. E eu sinto que isso foi uma das coisas que me ajudou muito no processo da vida, assim. Entender que algumas amizades, elas têm um tempo de vida. E isso faz parte da minha paz hoje também, sabe? De entender que, sei lá, eu tenho uma amiga que gosta muito de malhar. Aí a gente tem um grupo marombas, né? A gente vai e fala, nossa, mas qual que é o melhor whey? Qual que é a melhor luvinha? Aí eu tenho uma amiga que gosta de conhecer restaurante novo. Daí a gente passa o dia inteiro se mandando no restaurante. Sabe essas coisas? E aí eu sinto que parece que as coisas estão se encaixando mais na minha vida, assim. Eu não sei Todo se eu mundo tô... numa paz terrível aí. Se eu tô viajando. Não é que tá rolando, né? Tipo assim, aqui era pra falar de questões sérias. Imagina a paz questões terrível. confusas. É isso. Não, mas apesar da paz terrível, também tenho questões. Temos Deus me questões livre. pra levantar aqui. Não é só Chega a paz de- terrível. Chega de paz terrível. Exato. Não é como se... A paz terrível, ela também traz questionamentos terríveis. Exatamente. Agora você... E, Isso foi profundo. E aí, Entendeu? também, depois de eu ter sentido a paz terrível, o que que eu senti? A ansiedade, que falou assim, ai, tá bom demais. Alguma 100%. coisa vai acontecer, porque não é possível Aham. se viver assim. Aí, obviamente, que eu fui revirar gavetas dentro da minha cabeça pra procurar coisas Claro. que, com certeza, ia cagar com tudo, né? Uma delas... Falando em coisas terríveis. Falando em coisas terríveis, eu tô com uma dificuldade de fazer um trabalho que vai finalizar esse semestre, que é pra entregar na quarta-feira, hoje é segunda, e eu enrolei a manhã inteira pra fazer. Ah, não. Um nível da autossabotagem, que eu não sei se é autossabotagem, não sei se... Porque assim, como eu já tive a ideia do trabalho, e ela é tão incrível, pra mim parece que ela já tá entregue. Mas o próprio momento de você voltar pra faculdade faz parte desse processo da paz terrível e questionamentos terríveis. Sim! Não é? Sim, terrível, terrível. Enfim, nono semestre, metade do semestre aí do último ano, né? Metade do último ano, indo para o 10º semestre de psicologia para me formar depois de bilhares de anos. Tem umas matérias aí que eu vou ter que fazer, mas enfim. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Mas aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sobre essa... E eu lembro que a gente falou uma coisa sobre isso quando você estava aqui, que era essa coisa do estudo de chegar quase lá e dar uma travada. E tá chegando quase lá e dá uma travada. Eu acho que você tava em formação ou você já tinha se formado quando a gente falou 2 anos? Não, graças a Deus, eu já tinha terminado meu Você mestrado. Isso, era o mestrado. Foi do mestrado que a gente Sim. falou de procrastinação. É porque eu tive que tal. pedir um prazo maior pra poder entregar a Sim. minha dissertação. Foi Sim. isso. Foi porque era pra eu ter... Acho que... Era pra terminar em 2017 ou início de 2018. Acho que era início de 2018. E quando eu fui defender a minha dissertação, ela não estava pronta. Mas eu acho que não foi só uma questão de procrastinação. Acho que foi mais do que isso. Eu negligenciei muito a minha saúde mental. E eu Na verdade, tinha falado de trabalho pra caramba sobre isso. Porque a academia, assim, é um lugar muito complicado mesmo. As exigências de prazos, de publicação.
E eu também tava trabalhando com internet já. E a internet também é um lugar bem horrível, né? Nossa, Vocês gente, é sabem. horrível. É Gente, simplesmente horrível. Cada dia mais é o que eu penso, na A paz verdade. terrível lá é um pouco difícil de aparecer. inclusive. Na internet não há paz Saudades. terrível. E aí, eu acho que eu cheguei num momento assim, que eu tive um burnout, eu entrei em depressão. E eu só fui procurar ajuda quando eu realmente já não tava mais conseguindo nem sair de casa. Uhum. E não tive condições de escrever no meio disso tudo. Então, eu pedi a prorrogação. Me concederam esse tempo maior. E aí, eu fiquei 4 meses fora da internet para escrever a dissertação. Defendi no final de 2018. E aí, eu não quis entrar isso. no doutorado. Não. Tá bom, né? Tá bom, deu tudo certo. Mas como que tá seu processo de lá pra cá? Porque você falou, bom, não vou entrar no doutorado, é isso. Mas a gente anda acompanhando o que você tava falando sobre, né? Questionamentos profissionais. Ai, gente, sim. Tá vendo? Ah. Essa é uma questão complexa na minha vida. Porque quando eu fiz vestibular, eu me inscrevi no vestibular com 16 anos. Eu era muito jovem. E eu não tinha muita noção do que eu queria fazer da minha vida. Quem que tem noção do que vai fazer com 16 anos? Acho Nossa. que ninguém, né? Não. Não, Tem como. até tem algumas pessoas que falam assim, eu sempre quis ser tal coisa. Eu tenho uma inveja de quem tinha essa certeza em algum momento da vida, porque eu nunca tive. Era eu, gente, desculpa. Eu sempre quis fazer publicidade, desde criança. Mas por quê? Porque eu via o outdoor na rua e eu achava o máximo. Aí eu falava, eu quero ser a pessoa que faz o outdoor. Como chama? Publicitário. Sério? Sim. Ai, que fofo isso. Eu entrei na faculdade e proibiram os outdoors em São Paulo. Então eu nunca vi o meu sonho acontecer. Amiga, no interior dá pra comprar. Ai, Você coloca o que você quiser. Se você verdade. quiser, a gente compra no interior do Imagina Juntas. Ai, vamos. E aí você que vai fazer o projeto, vai lá Meu sonho vai ligar pra realizar. fazer a plotagem lá. E aí, ó. Meu sonho. E aí a gente vai estar assim do lado, assim, ó, na estrada, pro interior, assim, ó. Imagina na estrada. Isso, exatamente. É A gente isso. vai realizar seu sonho. Ai. Mas agora que você falou isso, eu lembrei que eu tinha um sonho também. Quando eu era criança, eu queria ter uma locadora de filmes. Ai, que legal. Antes era VHS, né? Aí não teve mais, aí depois foi DVD. E eu queria muito. Eu acho que eu tinha um pouco esse espírito empreendedor, sabe? De Sim. querer criar uma coisa, um negócio. Uhum. E eu também sempre gostei de cinema. E aí eu pensei, nossa, quero e vou ter uma locadora. Aí, né, não tem mais locadora. Agora não tem mais. Esse sonho foi Mas olha só, destruído. mas você super fala de filme, fala de Sim. série. O Sim. interesse, de alguma Continuou. forma, tá É. por ali, ó. Não, claro, continuou. Né? Mas é que você falou sobre isso e eu lembrei que eu tive esse sonho. Ai, que frustração. O meu sonho era... Meu sonho, já contei aqui várias vezes. Meu sonho era trabalhar na farmácia que era do lado da minha casa. Era assim, o meu grande sonho... Ser atendente de farmácia, trabalhar na farmácia. Porque quem trabalhava na farmácia já ganhava o cartão da farmácia. A minha prima conseguiu trabalho na farmácia. E era meu grande sonho. E aí eu falei isso várias vezes ao longo dos anos no Twitter. Inclusive, quando era, de fato, a vontade de trabalhar na farmácia. Porque o teu Twitter há bilhares de anos. E aí eu até falei que era farmácia. Aí um dia uma seguidora me mandou a foto de que aquela farmácia estava fechando. Oh, meu Deus. Ela me mandou a foto que era a Abifarma, que tava fechando a farmácia. Mas aí, essa semana passada, tive a oportunidade de fazer uma publicidade numa farmácia. Viu? E aí eu falei, aí eu escrevi um roteiro inteiro onde eu era a caixa da farmácia no fim. Vai acontecer sim. Realizou seu sonho. E aí eu falei pra gerente da farmácia, falei, olha, tal, não sei o quê, eu vou precisar e tal, do uniforme pra fazer. Ela, não, lógico, claro e tal. Aí eu falei assim, olha, hoje eu tô vindo aqui pra gravar e tal, sobre vacina e tal. Eu falei pra ela, mas sempre foi meu sonho trabalhar na farmácia. Ela, ai, que bonitinha, só que eu já acho melhor onde você tá mesmo. Porque eu falei, não, tudo bem, eu não tô... Tudo bem. Aí eu, não, tá, eu coloquei lá a roupinha de farmácia e tal. E aí eu realizei De alguma médio. forma, a gente realizou os nossos sonhos, né? Você vê que de alguma forma deu certo, gente. Mas enfim. E aí, você falou, né? Tô pensando, né, em questionamentos de carreira. Eu acho que todo mundo que trabalha também com internet, em algum ponto, tem um questionamento de carreira. Primeiro porque eu acho que existe um começo, meio e uma estabilidade, não digo um fim, né? Do trabalho na internet. Mas tem uma questão também que é muito difícil a gente ver um plano de carreira na internet, né? Tipo, não tem assim, eu vejo, por exemplo, eu tô numa empresa… E aí eu sei que acima de mim tem um supervisor, daí eu sei que tem um gerente, daí eu sei que tem um diretor. Então eu sei mais ou menos pra onde eu posso ir. Eu consigo
me imaginar. Visualizar, em né? outros cargos, fazendo outras coisas. Eu acho que é muito difícil a gente conseguir ter essa visão de futuro a longo prazo. E eu acho que para pessoas, pelo menos eu, que sou muito ansiosa e extremamente preocupada, e né, isso me consome muito, assim. Fico muito agoniada pensando, tá, mas para onde que eu tô caminhando? Qual que é o próximo passo no sentido de carreira? Então, eu acho que quando a gente questiona a nossa profissão, né, e mesmo assim, para onde a gente vai, né, como, sei lá, como ser humano, faz muito sentido, sabe? Eu acho que sim. E também, no meu caso, por exemplo, eu prezo muito, eu necessito de estabilidade, Uhum. de rotina, de frequentar lugares que eu conheço. Eu gosto da previsibilidade. Eu sei que algumas pessoas não são assim, tem gente que gosta da novidade, de viajar para lugares desconhecidos sem saber onde vai dormir e tal, sabe? Dessas coisas. Tem gente que tem esse espírito mais aventureiro. Eu não tenho. E esse é um trabalho que você não tem previsibilidade nenhuma, você não tem estabilidade. Sim. Eu não sei, ano passado a minha vida profissional estava completamente diferente. Agora tá de um outro jeito. E eu não sei como vai estar ano que vem. E isso me dá uma ansiedade, eu preciso de uma certa segurança. Então eu tô até planejando como que eu posso trazer uma certa segurança para esse trabalho na internet e financeiramente também, sabe? Porque tem isso, a gente não sabe quando vai fazer público, Sim. quando, né? É terrível. Essa é a parte que eu acho angustiante, assim, demais. Tipo, quando eu saí da publicidade pra ser só criadora de conteúdo, que já é muita coisa, e fazendo um monte de podcast, um monte de coisa, eu reservei, tipo assim, 1 ano do meu último salário. Uhum. Do tipo assim, se nada acontecer, é como se eu tivesse um seguro-desemprego de 1 ano, Sim. sabe? Não precisei usar, graças a Deus, tal, mas a ansiedade me bate até hoje. E tem isso também, não tem seguro-desemprego, não tem férias, não tem nada. não tem também aposentadoria, tipo, não que eu esteja reclamando do trabalho, sabe? Porque eu acho que também a gente tem um trabalho que eu acho incrível, eu gosto muito do Sim, que eu faço. sim, só também. que me dá esse medo de que tudo dê errado, não só em relação à publicidade, mas também a algoritmos. E se de repente ninguém mais quiser assistir, as pessoas não gostarem mais de mim, entendeu? Sim. E aí, o que eu vou fazer? Não, o produto ser a própria cara, a própria imagem, o próprio jeito e nananã, Sim. é muito angustiante. Eu voltei para respondendo aquela pergunta de milhares de anos que a gente tava falando lá pela DM. Eu voltei para estudar psicologia porque um dia eu pensei assim, eu não quero vender a minha imagem e a minha voz a vida inteira. Porque eu não tenho um plano de carreira nessa carreira, né? Fazer conteúdo pra mim é uma forma de expressão antes de uma profissão. Eu sempre vou produzir conteúdo, eu sempre produzi algum tipo de conteúdo. Hoje em dia, isso é minha profissão. Hoje em dia, isso vira dinheiro e trabalho para outras pessoas, enfim, é uma cadeia que é feita. Mas eu pensei, falei, talvez não é isso que eu quero pra minha vida inteira. Vender a minha imagem, a minha voz, a minha crítica, o meu pensamento. Você ser o seu próprio produto faz a gente, claro, ganhar dinheiro. Ter uma parte, poxa, é legal. Se eu tô tendo sucesso nisso, bastante gente gosta de mim, né? Você fica com ego assim e tal. Mas é uma montanha-russa de emoções que você tem que lidar dentro de você. Então, traz às esse vezes. pico assim, tipo assim, um monte de gente gosta de mim, meu trabalho tá indo legal, eu faço coisas legais, eu tenho agora mais flexibilidade de tempo. Não. O outro lado eu nunca paro de trabalhar. Um comentário horrível que vira vários, não sei o que, acaba, me destrói, nananana. E se as pessoas criticarem, não sei o que. Tipo assim, é instável. Eu acho que tem um etarismo também. Tem demais. Aí eu penso que a internet ainda é vista como um lugar para jovens. Sim. E por causa de tudo, assim, a linguagem muda, as plataformas mudam, os memes mudam. E porque o mundo é etarista mesmo, sabe? A gente envelhece, o corpo muda, o rosto muda. As prioridades tudo mudam, muda. a gente vai mudando, né? Do primeiro episódio do Imagina pra esse que a gente tá falando esse tipo de coisa, Outra somos coisa. outras pessoas. São 6 anos de diferença. Sim, claro. Mas eu acho que também tem uma questão física que eu fico pensando às vezes, que é cruel com as pessoas, Sim. né? De comparações, comentários sobre corpo. E então também fico pensando isso. Tipo, agora eu tô com 31, vou fazer 32. Eu tenho que pensar, Pensando. gente. Tem que pensar. Eu vou fazer 32, mas eu também fico
refletindo, será que eu quero ficar mais 10 anos na internet? Eu vou estar com 42. Será que vai fazer sentido pra mim? Será que vai fazer sentido pras outras pessoas também? Só que quando eu penso num plano B, por mais que eu tenha uma formação, eu não quero atuar nessa área, entende? E aí eu fico pensando, o que eu vou fazer? Será que eu vou investir em uma outra formação pra daqui a, não sei, 10 anos? Ou mesmo no ano que vem, quem sabe? Eu penso sim. assim... eu acho que eu gosto muito desse trabalho, então eu não quero simplesmente sumir da internet pra sempre. Ou talvez sim, não sei, né? Vai que... Você sabe que cada dia mais, assim... Eu tenho alimentado esse sonho, assim... É muito de doido, fechar porque eu tudo. nunca... Primeiro que eu falei que nunca ia trabalhar só com conteúdo. E veja bem, Cá estamos. né? Tenho sentido falta, que foi uma falta que a Gé já sentiu um tempo, que era de trabalhar com equipe, trabalhar com gente e voltar a ter, tipo... Igual que a gente trabalhava em agência. Eu ainda sinto falta disso, assim. E aí, por exemplo, esse final de semana, que foi um final de semana que eu tava mais na minha e tal, não queria fazer várias coisas, não queria aparecer, não queria falar nada. E aí eu fiquei tão em paz que eu não fiz um story, sabe Mas assim? eu já faço isso, sabe? Eu acho que eu tenho respeitado muito também essas minhas vontades. Em São Paulo, gente, tô aqui há quase 2 semanas, eu acho que eu não fiz story. Eu fui gravar com várias pessoas, eu fiz trabalhos e tudo, mas eu nem gravei nada. Eu aproveitei aqueles momentos. Sim, Eu tenho esse conteúdo que vai sair também. Mas se eu não tô afim de fazer um story, eu não vou fazer. Então, Se eu vai tenho me respeitado mais nesse sentido. Eu tenho me percebido mais. Porque esse negócio de cortar muito estímulo... eu percebi o quanto de tempo eu ficava ali só rolando. E quando eu fui ver, não consumi nada, bosta nenhuma de fato, assim. E o outro problema é que é um tipo de consumo, e era isso que eu tava falando com a terapeuta, porque é um tipo de consumo que não é mais prazeroso, porque também vira trabalho. Foi o que eu senti Sim. com a literatura, porque eu fiz letras e depois eu fiz mestrado em literatura. E eu sempre amei literatura, mas eu me formei, depois eu fiz mestrado. Quando eu saí, eu não conseguia mais pegar um livro. Porque é isso, se transforma... Aquilo vira o seu trabalho. E também, acho que vivi uma ressaca literária. Estava falando que Sim. começou a ler de novo e tal. Eu também tô nesse processo agora. Eu até... tenho pensado também em criar um clube do livro. Ai, eu amo. É tão legal, né? Tão divertido. Sim. Porque eu gosto também desses rituais coletivos, assim. Tipo, um clube de leitura. Tenho Sim. gostado de fazer live também. Porque tem essa interação com as pessoas. E eu acho que é por isso que eu gosto de criar conteúdo também. Pra gente poder fazer criar essa comunidade. Mas eu não sei se vocês têm essa impressão também. Mas o que eu acho é que, por causa dos algoritmos e essa necessidade de postar, e tem que postar o tempo inteiro, eu sinto que, assim, às vezes eu não tenho o que falar. Eu não quero falar. Eu acho que eu gosto de compartilhar com as pessoas algo que eu acho relevante. Mas, às vezes, a gente entra nessa lógica de que tem que compartilhar tudo. E tem dias que eu não tenho o que falar, sabe? O que eu vou falar não vai ser interessante. Eu não acho interessante. Então, eu prefiro prezar pela qualidade do que pela quantidade. Eu sei que, às vezes, a gente se prejudica um pouco E aí o algoritmo né? pensa tudo diferente, né? Esse é o problema. Esses dias eu tava pensando que eu sentia muita falta. Porque fica vindo as memórias lá do Instagram, né? E aí eu percebi que, tipo assim, no começo do Instagram, ele era praticamente um fotolog pra mim. Foto de xícara, foto do gato. Nossa, gente, a minha primeira foto Sabe? foi um adesivo da minha mesa do trabalho. Então, e aí eu fiquei pensando, falei, nossa, que vontade de ter rede social pra ser assim de novo. Nossa, Colocar umas esses fotos negócios, horrorosas, com as bordas. esses qualquer coisa, sabe? Não quero mais ter que ficar pensando se isso tal, engaja, sei lá, Mas eu sinto sabe? que Sentir, É uma tô- sentir mudança essa muito falta. grande, assim, sabe? Eu tava ouvindo uns podcasts gringos sobre comportamento das pessoas de rede social, assim, e tal. E a grande tendência, por mais que o algoritmo diga que não, é as pessoas postarem menos. Porque as pessoas estão há tanto tempo vendo tanta coisa banal que elas não querem mais acompanhar coisas que elas não vão tirar nada dali. Então, tipo, ela não quer mais saber o que você almoçou. Ela não quer mais ver a foto da torrada que você almoçou. A menos que você tenha feito aquela torrada, e isso foi muito legal pra você, e você explicou o porquê,
ninguém quer mais saber, entendeu? Então, assim, eu não quero mais saber como é a sua foto na frente de uma parede, de uma porta colorida. Todo mundo já fez a foto na porta colorida há 15 anos. Acho que a gente tá ressacado de tanta informação. É, E então nosso ela cérebro não tá preparado pra isso. Assim, fato. Não, então, e aí a questão é, vai chegar um ponto que essas coisas também nem vai mais ser interessante pro público também. Porque as pessoas não querem mais acompanhar isso, elas querem coisas que elas possam trocar. E eu acho que é por isso também que quando o TikTok, na parte de aprender coisas e dicas, deu tão certo. Porque a gente tava cansado de ver uma foto de uma xícara de café, entendeu? Então, você vê um conteúdo lá no TikTok, você tá aprendendo alguma coisa, é rápido, é muita informação, mas você sente que você saiu dali meio melhor, sabe? Tipo, ah, não, porque eu vi no TikTok, assim, o Neco, né, meu marido, ele é o rei de fazer isso, né? Ele começa a falar uma coisa muito. Você sabia que os macacos e não sei o quê, no meio da tarde, assim, eu olho pra ele, quê? Aí ele, eu vi no TikTok, tipo, muito feliz, assim, nossa, eu tenho um conhecimento novo. Sim. E eu acho que é um pouco disso também. Então, a gente querer aparecer só por aparecer também é uma coisa que a gente não tem mais a vontade. E eu sinto que isso diminui muito nas pessoas que pelo menos estão acostumadas a consumir o nosso conteúdo, que são parecidas com a Porque gente pelo também. menos a gente tem pelo menos uma década fazendo isso. Uhum. Tipo assim, cansa, entendeu? Cansa a pessoa ver repetidamente a mesma coisa, cansa a gente de se colocar ali e tal. Eu tenho uma questão horrível que é ficar enjoada da minha própria imagem. Quando eu tenho que fazer muita coisa com a imagem. Sabe? Que tem que, por exemplo, podcast não era uma coisa que a gente não enjoava da imagem. Sim. E agora tem imagem. Sim. Aí tem um outro programa, aí tem mais coisa, e nananã. E aí tem uma outra coisa, aí tem um outro negócio que vai ser com foto e tal. E aí eu tava assim, enjoada da minha cara, sabe? Tipo, que sensação ruim. E aí eu entrei em tantos questionamentos, assim, nessa minha última temporada de terapia. E uma delas é exatamente isso. Não querer usar minha imagem pra sempre, né? Querer preservar um pouco da minha própria imagem pra mim. Assim, me bateu uma coisa dessas. E assim, vamos lá, a gente tá falando sobre atuar ou não também nas áreas que pensamos em fazer coisas diferentes. Eu já falei aqui algumas vezes que uma coisa que eu adoro é dublagem, que eu penso, sei lá, em algum momento da minha vida. Eu também. Sério? Eu já acho que pensei em você ia ser incrível dublando. Total. Mas é que é uma formação também, Exato. né? Sim. Eu já pensei em fazer curso e tudo, porque, na verdade, foi uma vontade. Eu até queria saber como que surgiu a sua vontade. Tá. Porque a minha surgiu porque as pessoas começaram a falar pra mim. Eu imagino você dublando. Parece que você tá dublando. Eu escuto muito isso também. Quando eu gravo os vídeos, Que às a vezes sua voz tá... parece que eu estou me dublando. Sim, eu amo. Eu Você não- pegou o vídeo de uma gringa e aí você simplesmente joga a voz por cima. Na e é verdade, isso. tem uma pessoa me dublando aqui atrás, tá, gente? Tá aqui, Ninguém tá vendo, mas tá ali dentro. Aham. E aí eu comecei a ler e a ver vídeos de dubladores também. E a dublagem brasileira é incrível, né? E aí eu comecei a pensar, Sim. gente, que maravilhoso. E eu não sei como que é pra vocês, mas eu me interesso por muitas áreas diferentes, por muitas coisas diferentes. Mas é uma das coisas que cansa o meu cérebro, exatamente. exatamente. Eu é sou isso. geminiana com ascendente em gêmeos. Eu Não, tô o meu- toda hora pensando o em meu 30 é- coisas diferentes que eu posso fazer. E isso me deixa assim, maluca. Que é onde eu tô tentando diminuir essa exposição absurda. Porque eu fico assim, exaurindo meu cérebro com interesses X, Eu sabe? acho que eu não sei se a internet faz isso com a gente, mas eu penso assim, meu Deus, eu posso viver tantas vidas numa só, que isso me deixa muito louca, assim. E eu lembro que eu falei muito disso na terapia, e meu terapeuta falou assim: tem coisa que você não vai conseguir ser mais, e tudo bem, entendeu? Mas tem coisa que você pode trabalhar e pode ser legal. Porque eu já tive um momento que eu queria ser chefe, porque eu amo cozinhar. Desde pequena eu pensei em ser chefe. Mas e a dublagem? Você tava falando, Então, como é que veio A isso? dublagem, olha lá, tá vendo? Eu querendo fazer 30 coisas diferentes. A dublagem foi assim. Desde que eu comecei a trabalhar com podcast, eu nunca gostei da minha voz. Começa daí. Eu sempre achei minha voz péssima, achei horrível. Eu estudava com um menino na faculdade que ele falava: sua voz é incrível, você tinha que fazer um personagem, você tinha que dublar alguém. Seria ótimo, sua voz é ótima pra isso. E eu achava ele, viajando. Aí ele falava: não, você tem que dublar a Paty Maionese, vai ser incrível. Daí ele me chamava de Paty Maionese. Loucuras, né, da cabeça da pessoa. E aí, beleza. Daí eu fiquei com isso, daí passou. Falei: não, eu odeio minha voz, nada a ver. Aí eu fui fazer o quê? Podcast. Que antes era o quê? Só a voz. Parabéns. Sim. Caminho certo mesmo, arrasou. E aí eu comecei a trabalhar com isso e eu comecei a perceber a importância de você trabalhar bem a sua voz para trazer a entonação do que você quer. Então, eu tinha que fazer um conteúdo, uma época do BBB, que era pra Alexa.
que eu tinha que falar as coisas só. E aí aquilo começou a me consumir muito do tipo, putz, se eu tivesse uma formação melhor de entonação vocal, poderia ser incrível o meu trabalho. E aí eu comecei a pensar, nossa, mas seria muito legal se eu pudesse fazer audiobook. Seria demais. Aí eu falei, não, mas aí eu teria que ter uma formação de artes cênicas, coisa que eu não tenho, né? Nem próximo disso. Mas eu pensei, nossa, acho que isso poderia me ajudar de forma geral no meu trabalho. E às vezes eu sinto que eu sou meio travada, que eu sou meio tímida. Então isso pode me ajudar também a me soltar dentro do que eu faço. E poderia me abrir possibilidades de fazer outras coisas, de trabalhar com outras coisas. E aí eu comecei a lembrar de coisas que eu gostava de dublagem brasileira. E eu sempre gostei mais de ver desenho em português, porque eu gostava mais das adaptações do que ouvir em inglês, que às vezes eu queria ouvir a voz do ator. Mas não necessariamente, tipo, pegar uma piada do Madagascar, que eu amo, que é o Rei Julian, quando ele grita, quem quer bolinho, Ana Maria? Aquilo pra mim é arte. Eu falo assim, meu Deus, eu quero fazer isso na minha vida. Eu quero gritar, quem quer bolinho, Ana Maria, entendeu? E aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu comecei a estudar, a ver um monte de vídeo. Meu TikTok era só gente dublando coisas, entonações diferentes. E tá lá em algum lugar em mim, assim. Quem sabe? Mas eu acho que é muito de alguém falar também. Tipo, ai, a sua voz pode ser boa. Sabe que a gente tem uma experiência parecida, porque eu também não gostava da minha voz. E quando eu era criança… Sério? Sério, na verdade, Nossa. eu ainda não gosto muito, mas eu tento lidar com Eu também não isso. gosto muito da minha, mas a gente finge que… Eu não gosto de me ouvir nem de me ver É. em nada do que eu gravo, assim. Pra mim, ter que aprovar um vídeo de uma publicidade que eu fiz, que eu tenho que me ver, eu fico assim, ó. Não quero nem olhar. Terrível. E aí, então, minha voz, então, não fico me ouvindo, não gosto. Eu costumo gostar dos meus roteiros, pra gente não ficar só se criticando, Aham, né? aham. Eu É gosto isso. dos meus roteiros. Eu também, adoro. Acho que eu tô assim, ai, é um palhaço. Ai, divertida. Então, essa parte eu gosto, mas a parte da voz, assim… Quando eu era criança também, eu sofria bullying, mas eram por várias questões, né? Por questões de gênero, porque eu não correspondia aos padrões sociais ali. Mas aí também foi questão da voz. As pessoas falavam que a minha voz era muito chata. Aí, sabe, crianças me mandavam calar a boca, porque não aguentavam mais a minha voz. Essas coisas, né? A gente sabe que rola muito também, né? Só que isso foi na década de 90? Então não tinha nem debate sobre bullying nas escolas. E aí, eu acho que eu cresci com isso, achando que minha voz não era boa. E foi na internet, assim, ouvindo outras opiniões, que eu comecei a pensar, quem sabe não é tão ruim assim. Quando você falou que as pessoas comentaram, eu fiquei feliz por isso. Porque eu pensei, nossa, ó, tá vendo? Tem gente que curte. Sim, um monte de gente comentou exatamente isso. E eu gosto de ver seus vídeos, porque eu acho que você fala numa cadência muito gostosa de ouvir, tipo, de prestar atenção, sabe? Então eu fico prestando atenção porque eu gosto, acho que combina muito o roteiro com a sua voz, assim. Eu fico assim, admirando. Ai, que bom, obrigada. Não acho que você se dubla, tá? Não acho que é uma Combina dublagem. com você. Exatamente. Então, eu acho que a parte boa do que a gente faz de ser comunicação também tem muitas possibilidades de coisas diferentes. E eu acho que eu fico meio animada com isso também. De tipo, nossa, eu posso fazer tanta coisa. Quando eu entrei na faculdade, eu queria ser diretora de arte. Então, eu estudei muito, tipo, desenho. Pra fazer… Nossa, eu desenho muito mal, gente. É terrível, assim. Mas eu fazia muita coisa de computação gráfica. Eu queria trabalhar em estágio de estúdio de design. Uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço hoje. No sentido de que eu não pego uma caneta e faço alguma ilustração ou nada disso. Mas eu fico assim, nossa, seria muito legal se eu trabalhasse com isso. Sabe? Então, eu acho que ao mesmo tempo em que… a gente tem um caminho muito finito no que a gente faz, eu acho que isso pode ser um desdobramento para outras coisas que a gente pode fazer. Até uma coisa que meu terapeuta falou várias vezes, ele falou assim, quando o jogador se aposenta, ele não vira técnico? Nossa, muito bom. Por que você não pode trabalhar com outros criadores de conteúdo mais novos e ajudar essas pessoas num caminho que você olha e você fala, puf, eu sei fazer isso aqui, sei como isso pode acontecer. Então, eu acho que é uma possibilidade. E eu acho que o que me deixa muito louca é o divertidamente dentro de mim. Falando tudo que eu posso fazer ao mesmo tempo. E isso me paralisa. Porque daí eu quero fazer tanta coisa que aí eu acabo parada assim, ó. Eu acho que tem um lado bom e o lado ruim disso. Eu também acho que a gente é um pouco de cada… São muitas etapas, esse trabalho. E a gente faz um pouco de tudo. Porque também, eu acredito que ninguém aqui tem uma equipe imensa, não sei o quê, né? Não tem. Eu, inclusive, no começo, fazia absolutamente tudo sozinha.
Então, eu tive que aprender a iluminação. Sim. Eu até quando eu cheguei aqui, até comentei com o pessoal, assim, falei, nossa, essa iluminação tá linda. Porque eu curto, Aham. sabe? Eu gosto de pesquisar Sim. equipamento. Eu curto a edição também. Então, por mim, eu faria tudo. É que não dá tempo. Então, a gente tem que delegar também Sim, algumas sim. atividades ali. Mas aí também tem a parte empreendedora, que a gente tem que saber como lidar com aquilo. Tem uma parte financeira, que a gente tem que se organizar. Então, é justamente isso. São Tem a parte criativa. criativas, Porque roteiro. o roteiro, e aí tem a parte da imagem também, que no fim, né, a gente não tá lá vestido de Fazer vídeo tem que se capa arrumar, preta. né? E aí, Ai. então, a gente é meio clínico geral, sabe, assim. Tipo, não Sim. tem uma especialidade, assim, da coisa e tal. Isso eu sinto muita falta. Do quê? De uma especialidade? De uma especialidade. De, tipo, ser especialista numa coisa. Porque, por exemplo, quando a gente tava em agência, a gente era especialista em conteúdo. Então, tinham várias áreas da agência. Quando a questão era conteúdo, ai, vem aqui que eu vou chamar a pessoa Sim. que sabe como faz. E a gente, não, porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E é uma delícia ser especialista em alguma coisa. Você é a opinião, a voz que importa no final daquela coisa pra fazer, sabe? Eu acho que até a cabeça descansa um pouco. Porque Total. você tá pensando Também em uma acho. coisa Eu também. específica. Eu sinto muita falta disso, inclusive. E de poder se aprofundar. Porque é que acontece? A gente que se interessa por tudo Uhum. e quer saber de tudo, aí quer gastar horas e horas vendo tudo, e aí não consegue. Então vê tudo meio, né? Assim, vai aprender a fazer uma luz boa, nananana. Mas não é o dia a dia, não é a sua vida. Não é que você vai na convenção da luz. Não é que você vai, Convenção da sei lá, sair pra beber com seus amigos que todos Da trabalham luz. com luz de palco. Um é de luz de palco, outro é luz de cinema. Porque as pessoas vão se relacionando com Sim. né? Sim. Eu, inclusive, tenho colegas que fazem iluminação de palco. E aí, Sim, é uma galera claro. que, de produção e não sei o quê. Quando não é palco, é festa. Essas iluminações de festa de eletrônico e tal. Então, assim, é aquele mundo lá. E aí, eles vivem aquele mundo lá, sabe? E aí, eu sinto falta de viver o que é esse meu mundo aí. Que a gente é especialista, de fato, numa coisa, Eu sabe? acho que todo mundo que, de alguma forma, é um profissional autônomo passa por isso, assim. É verdade. Meu né? pai é psicólogo, né? Formado já tem uns bons anos. Meu pai está no pós-doutorado, super acadêmico e tal. E ele atende também, ele também dá aula. E ele faz tudo. Daí ele tem que fazer todo o controle. Não tem uma secretária, daí ele faz o controle, daí ele faz a sala. Aí ele tem as aulas dos alunos, ele tem que preparar a aula, daí ele tem que corrigir, daí ele… E aí, é muita coisa. E aí, eu sinto que ele fica extremamente desgastado e cansado. Porque quando você é um profissional autônomo, você tem que… Fazer de fazer tudo, tudo. né? E aí, é uma confusão, assim. O meu pai tem um monte de post-it colado, assim. De tudo que ele tem que fazer. Eu também. Eu também, eu Exato. também. O meu é na mesa, assim. Aí, Aham. por cor do post-it, é a área. Porque aí tem o quê? Eu tenho minha vida cada dia mais Aham, é ocupado por ser a secretária da vida pessoal do Valentim, né? aham. Então, eu tenho agora uma fileira de post-its de demandas que não é Aham. do meu trabalho, que não é da minha vida pessoal, que não é da minha vida acadêmica, não é da minha vida dona de casa. É de secretária de um menino de 8 anos. Uhum. Nossa, eu não costumo Que aí com post-it, gente. Eu tentei uma época, mas… E Mas- pra mim é o que mais funciona, assim, o visual e cor. Eu preciso… eu sou muito visual. O meu minha necessidade é assim, a minha agenda do Google é toda coloridinha, é cheia de coisa coloridinha, mas pra eu, de fato, colocar uma coisa de pé, fazer algo, tem que estar lá Sim. o post-it escrito. Eu E sou- aí tem que estar assim, por exemplo, vou fazer um job lá pra uma marca que aí eu tenho que entregar um Reels e os stories e não sei o quê. Aí eu coloco lá, gravar não sei o quê. Aí em seguida tá assim, mandar para o editor. Aí em seguida tá assim, gravar stories. Aí depois assim, mandar para… Não sei, juro pra você. Uhum. Aí eu Tem me que ser organizo. Pra mim também. E eu sou analógica. Eu até uso a agenda do Google e tal, mas eu preciso ver na minha frente, com escrito com a minha letra, post-it, cores. E é tudo isso também. Eu preciso organizar o meu dia com absolutamente tudo que eu vou fazer. Inclusive, assim, uso Alexa pra me mandar fazer as coisas. Tipo, vai almoçar, vai tomar banho, vai tomar água. Porque senão eu esqueço. E às vezes eu também tô muito focada em alguma coisa. Tipo, alguma coisa… Ai, eu preciso comprar uma luz.
E eu não sou a pessoa que fica assim, tá, vou comprar uma luz, vou pesquisar aqui. Luz, tal, comprei. Não, eu vou ficar 4 meses procurando essa luz. E eu vou ver todos os vídeos. E eu vou virar uma especialista. Do negócio, exatamente. Eu cheguei aqui, eu já fiquei olhando que luz é essa. Eu já sabia qual era, eu já tinha visto uns vídeos. Eu pensei, essa aqui é boa mesmo. Essa luz é Eu acho isso legal, por um lado. Porque a gente, por mais que eu não seja assim, uma especialista, né? Não vou fazer vou trabalhar em teatro, por exemplo. Mas eu tenho noção. Tô vendo, tipo, como que tá aqui organizado, sabe? Eu acho isso bom, porque também quando eu for fazer, quando eu faço, eu também já consigo ser autônoma nesse sentido. Não preciso ter alguém pra me ajudar quando eu tô sozinha em casa, gravando, né? Porque é um trabalho solitário também. Às vezes você tá lá só você e tem que dar conta de tudo. E é legal, eu gosto de saber coisas. Também gosto que às vezes as pessoas vêm me perguntar, porque, por exemplo, eu tava querendo comprar um fone de ouvido. Aí eu fiz uma extensa pesquisa. Especialista em fones. E aí umas pessoas vieram me perguntar pra mim, eu tô querendo comprar um fone. Daí eu vou lá, então. Vamos lá, começar. O que você quer fazer com esse fone? Você precisa de o isolamento, de ruído, não sei o que, sabe? Eu acho legal. Mas a cabeça fica... Só que você fica sobrecarregada, porque no fim... Então, é o que eu tô tentando fazer, o meu exercício todo é esse de limpar esse tanto de coisa pra eu justamente conseguir. Um dos focos é terminar essas coisas da faculdade, né? E a minha ansiedade, ela é tão absurda que eu descobri que eu não tá... Descobri não, eu já sabia, né? Mas agora com o tratamento adequado, você... Enfim, sai essa nuvem da cabeça. Eu não tava conseguindo elencar prioridades. Então, eu não sabia se, por exemplo, eu respondia um e-mail, almoçava ou tomava banho. Acho que Sabe? a vida adulta. E aí eu ficava nesse. Você não dá conta de tomar banho, de comer. Então, só que não é normal, dormir. não pode ser assim. E aí o que acontece? Sim. Eu percebia que eu não conseguia fazer nada. E aí eu começava a ter uma crise física. Do tipo, começar a passar mal fisicamente por não conseguir ter certeza do que seria melhor pra fazer. No fim, não fiz nenhum das coisas que tinha que fazer. Fica estagnada, né? Assim. Fiquei paralisada, não consegui fazer as coisas que tinha que fazer. Não comi direito, já tenho que buscar o Valentim, não tomei banho. Aí o e-mail, perdi a hora de responder. Enquanto isso, uma descarga de adrenalina, assim, passando pelo corpo, assim, do tipo, a mão suando, aí dá dor de barriga, aí dá ânsia de vômito, aí dá ânsia de vômito. Então, você não consegue mais, de fato, comer. E aí começa um negócio assim. E aí tem um negócio que eu tenho feito com a minha terapeuta, que é muito bom, que são uns cards pra hora da loucura, assim. E a primeira coisa é tomar um banho. Tipo assim, tomar banho. Porque aí eu já começo a tipo, sair da situação, tomei um banho. Depois é comer alguma coisa. Por quê? Precisa comer alguma coisa porque seu cérebro vai demorar muito mais pra processar qualquer coisa se você não tivesse alimentado. Então, antes de qualquer coisa, não interessa comer alguma coisa. Aí, a partir daí, elencar as outras coisas. É um dia que tem que buscar o Valentim? Então, a gente tem que pensar na comida que a gente vai jantar. Não é o dia do Valentim? Então, quais são as coisas que você tem que fazer? E assim, isso tem mudado. Parece tão simples. Então, tipo... Mas é criar as rotinas, né? Eu acho que conforme a gente vai ficando mais velhas também, a gente vai entendendo que rotina não é chato. Rotina é importante. Porque te ajuda a se organizar melhor na vida, né? E eu acho que, pra mim, a rotina, ela é muito fácil e muito natural. Porque eu gosto de poder me organizar. Pra mim é muito difícil. Pra mim E é eu- muito difícil Eu conseguir. amo rotina. E eu sinto que quanto mais velha eu vou ficando, mais eu fico assim... Ai, que delícia. Hoje eu vou acordar, eu vou tomar um banho. E daí eu vou trabalhar. E eu sei exatamente o que vai acontecer no meu dia. E isso traz o quê? A paz. A paz demais, assim. Eu sou assim, mas o meu cérebro parece que é uma briga interna ali, porque eu preciso da rotina, eu amo eu amo organização, eu amo previsibilidade, mas aí tem o outro lado que é tipo caos e não consigo me organizar. Quero e ver não- tudo, e quero não- fazer tudo. E não consigo fazer. Eu quero ser organizada, aí não consigo. Eu quero a rotina, mas não consigo fazer
não consigo elencar prioridades. Daí eu acabo não fazendo nada. Aí o quarto fica bagunçado, Sim. mas eu odeio bagunça. Então é uma briga interna horrível. Parece que Faz os cards têm me ajudado, assim, porque outro dia. E aí tem isso também, né? Quando eu quero me organizar, eu pego uma gaveta. Eu tava assim, no meio do dia, com um monte de coisa pra fazer, organizando talheres. Tipo, porque eu precisava de alguma coisa pra eu me sentir no controle. Ai, eu faço, Sabe? eu faço aí muito organizar uma gaveta rapidinho, eu já tava. Uau! Sou capaz. Eu sabe? começo muito a arrumar uma coisa, aí eu olho outra coisa e falo, meu Deus, aquilo também tem que ser arrumado. Aí eu largo isso e eu vou lá fazer. Aí eu falo, meu Deus, mas tem aquilo ali também. Aí eu vou lá, não mandei mensagem pra fulana. Aí eu mando mensagem. Aí sentei, tô no TikTok 2 horas. Aí eu, ai meu Deus, aquilo ali que eu não arrumei. E aí eu continuo. Eu passo dias assim. Não, é horrível. e assim, e aí eu tenho ficado. Tava muito mais. Hoje eu tô bem menos, assim. E aí eu ficava muito frustrada comigo e estava mexendo com a minha autoestima. De tipo, cara, não Você sei se fazer sente as péssima, coisas, não sei fazer o mais, mínimo. não sei mais ser dona de casa, mãe, sabe? Viver e tal. E aí eu descobri, né, fazendo lá todo o negócio do neurodiagnóstico, não sei o quê, porque eu fui achando que era TDAH. Eu tava assim, com certeza. Falei, não, só pode ser. Falei com a minha médica, sim, só pode ser. Vamos então investigar pra ver se é. Não era. Era outra coisa, sabe? É a ansiedade, hábitos, muito assim e tal. E o negócio que eu não fazia a menor noção é de que, tipo, a coisa do QI lá também, do QI ser superior, faz a sua cabeça ser agitada nesse lugar do tipo acelerada, que eu achava que era TDAH. Ai, se fica inteligente, sofrem. Mulheres inteligentes Olha aqui, sofrem ó. demais. A Lui sim. também. Eu também recebi o diagnóstico. Não é bem um diagnóstico, né? Eu fiz também testes neuropsicológicos pra ver outras coisas. E aí eu recebi uns diagnósticos e também essa indicação de altas habilidades. E eu não fazia ideia que também tem uma questão que o cérebro processa diferentes informações e que causa uma ansiedade muito grande, também uma cobrança muito grande. A gente sofre por isso, assim, né? Sim! Gente, é muito difícil ser inteligente. Sim, eu fiquei. Quando ela falou disso, eu fiquei meio com vergonha. Tipo assim, ai, doidinha inteligente. Ai, meu problema é que eu sou inteligente demais, não desculpa. E que mexe muito com a autoestima. Porque assim, você sabe que você sabe as coisas, mas você não consegue passar, tipo, transferir isso, fazer com que as pessoas entendam que é por causa disso. E aí você fica mal com você. Você sofre de uma autoestima ser inteligente. Não, mas eu acho que existe uma ideia, assim, de que é uma bênção, ou que é, Sim. ai, que bom, que inteligente e tal. Mas, na verdade, não é sobre ser inteligente ou não ser inteligente. Exatamente, não é sobre ser Até porque inteligente ou ser tem inteligente. vários tipos tipo de inteligência. E tem vários tipos de inteligência também, né? Mas eu penso que tem vários estudos também que afirmam que crianças, adolescentes com altas habilidades têm muita dificuldade na escola. Então, às vezes, tem nota baixa, sabe? Porque não consegue lidar com aquele espaço. Tem uma evasão escolar muito grande. Então, na verdade, não é assim uma coisa... Ai, ótimo. Um grande Tão mérito. legal assim. Exatamente, exatamente. Aí aí tem esse... como eu posso dizer? Não é uma... Por isso que eu fiquei com vergonha. Eu não sei, eu senti um negócio esquisito, assim, de... Sei, porque, na verdade, por exemplo, pra matemática, eu sempre me senti extremamente burra. E aí eu descobri que eu não conseguia aprender matemática por questão de trauma. Não era por questão de uma inabilidade do meu cérebro. E aí era o ponto. Muito pelo contrário. No teste mostra um cérebro com alta habilidade. Pra Lógica, isso. Sim, lógica. Sim. Só que... E aí eu fiquei assim com vergonha de ser alguém que tem uma alta habilidade, mas não sabe fazer nada com ela. Porque mas claro que você sabe fazer. Olha não tudo sei que fazer, você já não sei fazer Sim. cálculo. Ei, que autoestima Mas sei fazer. essa? E aí nossa, eu tô num processo ainda, falando sobre essas coisas. Mas o negócio de ter sentido paz terrível tem a ver com isso, porque eu tenho me sentido desde então mais em paz de aceitar o meu cérebro nesse ritmo. Porque antes eu ficava muito mais... como eu posso dizer? Como eu não sabia como, de fato, não controlar, mas conduzir...
Então eu só jogava mais estímulo, porque o meu cérebro pede muito Uhum. estímulo, muito estímulo, muito estímulo. Uhum. E agora, limitando os estímulos e escolhendo, eu ainda sinto o meu cérebro muito agitado, a ansiedade e tal. Mas é como se, por eu saber como é, eu me sentisse mais no controle e isso melhorou a minha autoestima comigo. Acho que faz parte de um autoconhecimento também, acho que de várias coisas da vida, assim, sabe? Da gente ir entendendo como que a gente é pra cada coisa, como que a gente age pra Sim. certas coisas. Eu sinto que algumas coisas que eu simplesmente vou agir, eu vou fazer, algumas coisas eu falo assim, eu sei como eu vou agir, eu sei o que isso me dá gatilho, então eu simplesmente não vou entrar mais nesse lugar, sabe? Isso aqui não me faz bem, então eu não vou trabalhar com isso aqui. Porque assim, às vezes eu quero ficar muito trabalhando na terapia e resolver, e às vezes não tem que resolver nada. Só tem que, tipo, Uhum. entender que essa água aqui não é boa pra pisar, Sim. sabe? Nossa, eu não tenho essa habilidade. É. Não, eu fico ali É. até o fim, até desgastar, assim. E aí é uma coisa meio. Como eu posso dizer? Quando alguma coisa te prejudica e você continua fazendo. Abusivo, assim? É. Tipo, tóxico? Não é tóxico nem abusivo. Tem um nome, assim, bem específico pra isso, porque já foi o tema. É tipo, como se eu não estivesse tendo cuidado comigo mesmo. Uhum. Como se eu estivesse me Neglige- colocando, negli- negligenciando. Tipo, Aham. me colocando numa Sim. situação Aham. que é ruim pra mim. Uhum. Mesmo Sim. sabendo já que aquela situação é ruim. Você consegue Entendeu? ter essa distância, Lu, de algumas Eu- situações? Eu não conseguia, mas porque também eu acho que o processo terapêutico foi importante. Esses testes neuropsicológicos que eu fiz também, porque eu acho que eu descobri o motivo pelo qual eu funciono de uma forma específica. E antes eu achava que eu tava falhando, porque eu era diferente das outras pessoas. E eu achava que eu tinha que seguir aquele padrão que eu via. Uhum. E eu não conseguia. E então eu tava sempre falhando. Isso prejudicava minha autoestima. E me desgastava muito. Eu tava sempre exausta. Eu já cheguei assim. Uma vez eu tive que parar na biblioteca pública pra dormir, porque eu sabia que eu ia apagar, meu cérebro ia apagar e eu tinha que deitar. Uhum. Porque eu me desgastei tanto, eu não soube me enxergar e enxergar as minhas necessidades. Uhum. Porque eu achava que eu precisava, se tá todo mundo fazendo aquilo, eu tenho que fazer também. Uhum. Sim. Então, eu acho que agora eu consigo fazer isso, de ter esse cuidado, mas porque eu descobri o motivo. E eu acho isso meio triste, porque a gente não tem que ter motivo, né? A gente tem que. Todo mundo é diferente, cada Sim. pessoa tem um jeito. E não importa se o meu jeito é diferente do seu, diferente de sei lá quem, do seu amigo, do seu namorado. Né? Cada um tem um jeito. Sim. E então não precisa alguém, não precisa inclusive de um laudo, não é? Falar, Exatamente, "Pronto, né? Do tipo, uma agora coisa é isso. uma coisa que sempre me deixava muito mal, me deixou mal por muito tempo, foi quando sempre que alguém reclamava que eu cortava todo mundo no podcast. Ou aqui, ou qualquer outro podcast. E na vida eu também, eu sei que eu falo e atropelo. E eu sempre soube, só que eu só vejo quando eu já tô fazendo. E aí eu já me senti muito mal educada, não sei o que, não me controlo, E aí eu descobri que tem a ver com o ritmo do meu cérebro. Tipo, ele tá realmente assim, né? Aí agora eu consigo, tipo, respirar um pouco mais, ser um pouco mais e tal. Mas assim, isso mexeu muito com a minha autoestima. Muito com, tipo, me sentir mal sendo inadequada para uma coisa que eu me propus a fazer. Uhum. Tipo, eu estou lá fazendo e tô recebendo crítica que eu tô fazendo errado, E só que não é um negócio que simplesmente se acorda e fala assim: ei, hoje eu não vou atropelar ninguém, hoje eu não vou fazer. Porque não é assim, entendeu? Tipo, é a cabeça, como tá a velocidade mesmo. Eu saí uma vez com um grupo de amigas que eu só conhecia uma menina. E eu era muito amiga dela, então eu tava muito. E as amigas dela eram muito calmas. E aí eu senti que eu tava sendo assim, gente, a palhaça. Eu tava. She's so crazy. Não, e eu não parava de falar. E aí elas estavam tudo meio assim, A ó. Jéssica, assim. Eu tava. Não, e eu tava falando alto, de pé, não sei o quê, porque eu tava muito feliz de ver ela. Só que assim, eu tinha que ler o ambiente, então tava todo mundo meio assim, parado, me olhando, e eu tava lá. Aí depois eu falei, meu Deus, elas devem ter me odiado, elas devem ter achado que eu era assim, nossa, que menina parecida, insuportável. E aí depois eu parei, eu fiquei meia hora sentada num canto, assim, acabou toda a minha energia que eu gastei. Eu fiquei assim, meu Deus, tomando um negócio, assim, meu Deus. O mesmo do céu. copinho. Ai, eu falei, meu Deus do céu. Elas devem ter me odiado. Elas devem falar, nossa, que amiga chata que ela trouxe. E aí, é horrível essa sensação de você sentir que você... Inadequada. Não adequada. Inadequada. Gente, eu não soube ler o ambiente. Que vergonha. Então, imagina você ser assim, só que não é que você... Você entendeu? Tipo assim, no meu caso, assim, eu sou essa pessoa que é expansiva, blá, 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 fala... eu sou assim, Aham. né?
E aí, se sentir inadequada por existir fazendo uma coisa que todo mundo tá falando, é um negócio muito ruim, assim. É uma sensação de, sei lá, de fracasso. Sei, né? De tipo, não sei ser gente. Uma sensação de não sei ser podcaster, que é a minha profissão. Aham. Por exemplo, sabe? E aí foi uma coisa que eu falei muito durante os testes, porque nos testes tem perguntas sobre isso. Você finaliza a frase das pessoas? Eu sim. Você, antes dela terminar, eu sim. Ela. Aí eu falei, desculpa. Aí tal. E tem vários dessas, assim, pra chegar no laudo, entender e tal. E aí, porque é essa coisa de uma velocidade de pensamento. Por exemplo, eu já. Em trabalho, assim, já falei coisa que não deveria. E uma das coisas que mais me gerou ansiedade na volta da pandemia era sair, encontrar as pessoas, falar e voltar. Falei demais. Precisava. Aí lembrava, assim, de qualquer comentário, eu assim, que vergonha, meu Deus, pra quê? Eu tive um momento de, meu Deus, eu tô falando muito. Chega, eu tenho que parar, sabe? Nossa! Eu não tenho isso, porque eu já sou mais introspectiva. Então, mas às vezes eu acho que eu falo pouco, ou que eu não sei, não consegui interagir direito. Já é um pouco o contrário, né? Eu tento... Eu acho que eu fui aprendendo também a me comunicar. Porque isso que a gente tá fazendo agora, eu sempre fico muito nervosa. E eu sempre acho, ai meu Deus, o que eu vou falar? Será que vai ficar bom? Será Tá que falando super, Tá tá? ótimo. Feedback ao vivo. Sim, tá ótimo. Mas então, acho que eu aprendi a fazer, sabe? Treinando e tal. Mas você tava falando sobre esse processo dos seus testes. E eu acabei de dizer que a gente não precisava ter um diagnóstico para se aceitar e para se entender, mas ao mesmo tempo, infelizmente, ele parece necessário. Eu senti também necessidade, e eu acho que foi a partir desse momento que eu comecei a me respeitar. Porque a gente vive numa sociedade que está estruturada de uma forma que, assim, quando você não não corresponde àquele padrão, você vai sofrer alguma retaliação, né? Ou as pessoas vão fazer algum comentário, ou você não vai conseguir ser bem-sucedido no seu trabalho, ou você não vai conseguir manter suas amizades. Tem muitas coisas que acontecem, né? Inclusive preconceitos que as pessoas sofrem. Então, ter esse, sei lá, respaldo, assim, médico até, né? De, tipo, ter um documento lá que te fala... Olha, tá vendo essa vida que você levou aí, que você nunca entendeu? Agora tem uma explicação. Por um lado, acho que não precisava, se todo mundo se respeitasse. Até a minha psiquiatra tava falando isso pra mim. Porque ela disse assim, talvez você tenha que conversar com as pessoas sobre isso, porque muitas não vão te respeitar se você não falar. E eu acho triste, porque é verdade. Sim, tem gente que não vai respeitar. Até o momento que você falar, olha, mas é porque é assim que funciona meu cérebro, meu corpo. Então, por favor, me respeite. Aí a pessoa respeita, mas, tipo, não faz sentido. Parece que ela tem que ter um motivo pra te respeitar e não só você ser você, entendeu? E às vezes nem respeito também, né, gente? Tô falando assim... Ou vira contra você, né? Também... Ou então acha que é besteira, ou desculpa, qualquer coisa. né, também. Desculpa, enfim. Pra mim, foi importante, assim, na minha própria intimidade, assim, comigo. De, tipo, não me sentir tão... Não sei. Tão inadequada mesmo, assim. De, tipo, sabe? Isso muda tudo, né? E muda tudo. E aí, eu tenho, por causa disso... me policiado mais, pensado mais sobre isso, tirado mais, diminuindo os estímulos, tenho pensado em recursos para me preparar melhor para situações, entendeu? E aí eu tenho me sentido mais segura. Segura, assim, de viver. E às vezes a gente não consegue ter esse cuidado, eu acho. Porque, por exemplo, agora que eu tô em São Paulo, eu tô sobrecarregada. Ontem eu tive uma crise de sobrecarga, porque foram muitas coisas e muita gente que eu tenho visto, eu tenho falado muito, aí também tem muita luz, muitas coisas que chegou ontem à noite, assim, e eu tive uma crise. Mas... Eu tenho a consciência de que agora eu não vou conseguir me cuidar, porque eu vim pra cá, eu tenho essas coisas pra fazer, é trabalho também, mas eu vou chegar em casa e eu vou tirar esse tempo pra me recuperar. E também só de entender o que tá acontecendo também é libertador, porque antes, às vezes, eu tinha essas crises e eu ficava, meu Deus, mas o que aconteceu comigo? Por que eu tô tão cansada? Por que eu tô passando mal fisicamente também? O que tem de errado comigo? E agora eu não penso mais, agora eu entendo e fico, tá...
E entender que, eu É acho que isso. também é isso. Tem uma linha de chegada, sabe que você vai passar por São Paulo, você vai fazer o que precisa ser feito, mas você sabe quando termina. Eu acho que o problema é quando você vem numa crescente disso e você não vê uma linha de chegada. Você vê que não é um período, que vira uma rotina. Exatamente. E eu acho que isso é pra todo mundo, assim, pra qualquer trabalho que você sente que tá muito pesado. Mas, assim, é um projeto específico, por exemplo, do trabalho. Beleza, você sabe que daqui a 2 meses vai acabar. Uhum. Então, tudo bem. Você vai passar por isso, mas você sabe que vai ter um momento em que as coisas vão ficar mais tranquilas. Agora, se não, você não vê uma linha de chegada, eu acho que aí você tem que repensar sobre como que você tá levando as coisas. Porque é o negócio da maratona. O atleta, ele treina. Eu tô muito esportes hoje, né? O atleta. Spice Sports. Do hoje. nada, do nada. O atleta, ele treina pra concorrer a uma maratona, pra fazer um período específico onde ele vai dar tudo dele pra Uhum. aquele período. Então ele vai saber que antes ele tem uma preparação, que ele vai ficar ali fazendo, comendo direitinho, né? O sono, e nananã. Vai fazer a maratona. Acabou a maratona, ele vai ter um período de recuperação da maratona pra se preparar pra próxima. E a gente deveria olhar pra nossa vida um pouco nesse sentido, entendeu? De olhar que, assim, se a gente tá sempre correndo uma maratona, quando que a gente vai descansar dessa maratona, Uhum. entendeu? E a gente precisa ter um momento da recuperação da maratona. Nossa, mas E- agora você me fez pensar muito. Eu vou embora pensar nisso. Eu vou ficar ó. Mas pensando eu nisso. acho que é importante. Eu acho que quando eu entendi isso, pra mim, foi muito importante. Porque eu sou uma pessoa que eu sempre na minha vida, não só trabalhando, né, pra mim mesma, mas quando eu trabalhava em agência, eu sempre fui uma pessoa que eu dei muito de mim pras coisas que eu gosto, que eu me importo, que eu quero que dê certo, independente de qualquer coisa. E eu sentia que isso me desgastava tanto fisicamente, emocionalmente, que eu sentia que eu não conseguia me recuperar. Porque toda hora eu tinha outra coisa que eu tinha que alcançar, que obviamente era inalcançável, né? Porque trabalhamos sempre num limite super saudável. E aí eu sentia que aquilo só me deixava mal, até o momento que eu não conseguia fazer nada. Então, entender que, assim, tá, tô cansada, mas tem uma linha de chegada. E isso fez muita diferença pra mim. Eu acho que isso, eu aprendi a respeitar o meu limite a partir disso, de saber que, tipo, vai ter um momento que eu vou arrasar, mas depois eu vou ficar assim, tá, beleza, agora dá pra voltar à rotina de boa. Uhum. Dá pra ir uns dias no trabalho, fingir que eu tô trabalhando, eu tô digitando o Isso. ABC e mandando Aquele gif, né? Nossa, Assinatura e eu... tantos dias É. indo. Ai, vou descer pra fumar. Nunca fumei. Eu descia com a Tilin pra fumar toda vez. Eu nunca botei o cigarro na boca, mas descia com a Tilin pra fumar. Porque é pra ter o tempo de conversa, de troca com as pessoas, que sempre me fez bem. Então, assim, eu acho que é encontrar um equilíbrio. E uma coisa que eu aprendi com o meu médico, quando eu tive o burnout, é que férias e folga não cura burnout. Não adianta. Não é uma férias, não é a folga. Não é os 15 dias que o psiquiatra te dá. Porque o burnout, ele acontece por uma progressão. Tipo, você vai acumulando, aí você explode. Mas não é que você explode, zera, e agora você vai acumular até explodir. Não, você chegou naquele lugar. E de lá, se você não cuida, de fato, pra cuidar da rotina, do dia a dia, do como você faz, nananana, não vai se curar. Você nunca vai sair, Você né? nunca vai sair. Você tá sempre lá em cima a ponto de estourar. Então não É. adianta ficar tirando. Ai, tô não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas aí, tipo assim, já tá um estresse terrível. Você tá acumulando função, sei lá, na agência, no trabalho. Eu acumulo função de vida. Tipo, de ter o Valentinho. É acumular muito mais função, assim, sabe? E aí, se você fica acumulando função e não consegue, no meio disso, se autorregular, não vai ser o final de semana que o chefe deu. Às vezes eu acho que eu tô sempre nesse lugar, sabia? Se você já teve um burnout, é exatamente É, isso. eu já tive. Você tá naquele lugar. E aí, Eu não sei como sai, não sei. É meio, sabe? Por E mais que agora? a Onde gente tenta, vai? mas eu tenho a impressão de que desde 2017, eu tô sempre ali. E eu tenho que me cuidar muito pra não chegar num nível de que novamente. Que é uma crise. Aí Exatamente. você fica com depressão, e aí não consegue sair mais, né? Que foi o que aconteceu comigo. é mudança de hábito mesmo, assim, do dia a dia. Porque o que eu aprendi foi isso, de que, tipo, você acumulou. E é outra coisa, burnout, né? Chegar lá é uma doença, não é uma situação. Aham. Você adoeceu. Então precisa ser cuidado, precisa ser dado o devido tratamento e importância e tal, que é uma doença do trabalho.
caracterizado como uma doença do trabalho. Eu amo sabe? que esse episódio ele foi todo sobre autoconhecimento. É, De repente, a gente já passou totalmente do nosso tempo, Ai, assim, como gente. imaginávamos, né? Demais. Passamos muito do nosso tempo. Quer dizer que foi ótimo a conversa, a fofoca, esse momento da gente. Eu acho que é muito importante pra gente que trabalha também individualmente poder trocar e falar essas coisas. Acho que foi super bem, assim. E queria muito agradecer, Lu, pela presença novamente. Um ano, pelo menos, pra voltar, porque 2 eu achei um absurdo. O Não, 2, não dá, assim, não dá. Acumulou muita coisa. A gente ficou É. naquele lugar lá, assim, acumulado. Então precisa jogar mais assuntos Sim. entre um encontro e outro, assim. Quando vier pra Exatamente. cá, você está convidada. Ai, Nossa muito casa. obrigada, gente. Parece que foi até uma continuação da última conversa, né? foi. Gente, foi assim, umas mudanças de 2 anos que a gente passou. Sim. E foi uma delícia. Adorei estar aqui presencialmente com vocês. Espero voltar logo antes de 2 anos. Exatamente, Por favor. exatamente. Sim, foi ótimo. Se Muito tiver aqui em São obrigada. Paulo, por favor, dá uma passadinha aqui, vem conversar Tomar um com a gente. café com a gente, exatamente. Adoro um cafezinho, gente. Então, estarei aqui. Aí a gente vai poder aprofundar em outras coisas. Falar assim, não, então, é porque eu fui ver um curso de dublagem. Pois é, eu tô nesse momento, gente, vendo cursos, escolhendo quais eu quero fazer. Então, na próxima vez, a gente pode Olá, conversar amo. sobre isso. Boa, boa. Gostei. Ótimo. O gancho, é Ótimo. isso. Você que está nos ouvindo, saiba que você pode ver a gente também no Spotify e no YouTube. A gente está em vídeo. Você pode ver a nossa carinha lá, que a gente se arrumou, bem bonitas. Estamos em todas as plataformas de áudio. E o nosso Instagram e o nosso Twitter é Imagina Juntas _ e o TikTok Imagina _ Juntas. Em todas as redes sociais, para vocês compartilharem muito. Vão ter cortes desse episódio, bonitinho, para vocês acompanharem também. Então é isso, sigam a gente, sigam a Lui também, né? Se vocês não seguem, por favor, né? É verdade, gente. E obrigada também pra quem falou sobre a minha voz, viu? Aumentou a minha autoestima. Podem mandar mais comentários. Eu quero só elogios pra Lui no comentário. E a Lui tinha que vir de novo, porque a Lui é a minha única fonte de... Toda vez que eu tô lá no Twitter, ela tá lá. Não sei qual tá casal lésbico, não sei o que. Aí eu fico sabendo, assim, de tudo da comunidade, dos casais lésbicos na TV. Sou fofoqueira, né, amiga? eu isso. amo. Uma Sim, eu fofoca. ainda ia Amo. falar disso, mas nem deu tempo. deu porque Eu assim, queria ela é falar minha... ela da é... pauta do Twitter da Lui, que eu sempre acompanho. Ela é correspondente Sim. choquei dos casais lésbicos, sabe? Então eu me sinto muito... As séries que eu não vejo, mas eu sei do casal. E curadora de TikToks, que eu sempre vejo os vídeos, assim. É verdade. De bichinhos. Bichinhos. Melhores TikToks, é verdade. Eu amo. Eu vou fazer um meme agora, choquei. Com o microfonezinho por favor. assim. Sim, por favor. Correspondente choquei do mundo lésbico, Mundinho. casais. Ficando, separando, vai ter beijo ou não vai ter? Cancelados? Eu amo. É minha fonte, Lui. Não pare com essa editoria, por favor, tá Sim. bom? Não Eu vou amo. parar. Agora eu vou continuar ainda mais, porque tô É vendo que isso. tem aqui um serviço público que eu estou precisando. Tem, Eu exatamente. vi você falando do beijo de Vai na Fé, que não rolou. É verdade. Eu vi é você verdade. falando. Você assiste Vai na Fé? Eu ia assistir porque eu sabia. Porque eu sou noveleira também, né, gente? Só que eu gosto de assistir quando já saiu, porque daí eu maratono. Isso, eu Entendi. também. É, Quando já... E aí eu queria assistir essa porque eu sabia também que tinha um casal de mulheres, tem um sim. casal de 2 meninos também. Eles se beijaram. Eles se beijaram. Foi um beijo assim, um pouco singelinho e tal. Mas aconteceu. Agora eu tô aguardando pra ver se aquele casal também de mulheres se vai ter ter. o beijo. Eu acho que vai vai. ter. Acho que vai. Então, acompanhem a Lui pra ficar... A Lui pra... Eita, caramba. Acompanhem. Acompanhem pra ficar por dentro, tá bom? É isso. E, Sigam Lui enfim, Ponto. muito obrigada por este trabalho de utilidade pública, porque assim, é ali que eu me informo, que eu sei o que está As acontecendo. fofoqueiras agradecem. Descubro que tem séries, descubro, assim, várias coisas. Aí, fulana é tóxica. Eu quero ver mas Yellow ok. Jackets, porque eu vi que a Lui assiste. Ah, essa aí é Exatamente. bem intensa, essa série. É? Se prepara, não assiste comendo, já dou essa dica. Mas é de zumbi? Eu não sei não, nada. não é de zumbi, não. É só assim, é um time de futebol. Tá vendo? Você tá no esporte Meu aí, Deus, ó. eu tô do ó. nada esportiva. Isso, De aí- repente esportiva. E aí elas sofrem um acidente de avião, ficam presas num lugar ali e tal, isolado. E aí muitas coisas acontecem. Tá, Mas, enfim, é intensa. Eu quero Tá, assistir tá essa bom. também. Essa também tá na minha lista. amo. É isso. Gente, muito obrigada a todo mundo que ouviu também. E é isso, até semana que vem, quarta-feira, tem mais episódio. Tchau, tchau. Tchau.